Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Parece que faz um tempo enorme que estivemos aqui, mas não faz, não é? Não. Apenas uma semana. E onde foi que nós paramos na carta aos Hebreus? Bom, nós iniciamos o capítulo 3 e o senhor explicou algo, fez uma introdução sobre o repouso. Sim, eu queria preliminarmente dizer uma coisa aos telespectadores. Aqui se trata de um programa profundo. Não escondo isto. Não é um programa escolar de ensino médio. Não é um programa para a primeira comunhão. Isso aqui é um programa profundo para quem gosta de teologia. Mas alguém poderia me dizer, não basta os evangelhos? Os evangelhos não são mais importantes? Não teria sido muito melhor ficarmos com o evangelho e quando terminarmos fazermos rodízio dos evangelhos? Eu responderia que tudo na palavra de Deus é importante. Não existe o mais importante e o menos importante. Não existe o apreciável e o desagradável. Tudo na palavra de Deus é importante e tudo tem o seu lugar. Pode ser que a carta aos Hebreus não seja uma rosa linda, bonita, como os evangelhos. Mas também não vai ser uma flor seca, murcha e sem nenhum odor agradável. Se não fosse esta carta aqui, nós nada saberíamos, ou pouquíssimo, a respeito de um sacerdócio de Jesus. Mas é importante para nós cristãos do século XXI que Jesus Cristo tenha sido sacerdote? À primeira vista, a resposta é não. Não é importante. Porém, se eu vasculho a palavra, o vocábulo sacerdote ou sacerdócio, procurando ver o que está por detrás do termo, o que está no seu bojo, o que vem representado por esta palavra, então apenas a carta aos Hebreus e nenhum evangelho nos traz. De resto, a Bíblia não é um círculo, uma espécie de bola, onde todas as coisas são idênticas, onde o ponto central pode ser qualquer parte, dependendo de para onde se gira a bola. Na Bíblia, nós não temos um círculo, nós temos na Bíblia uma floresta. E uma floresta, ou numa floresta, existem plantas nobres. Existem plantas bonitas, existem árvores altíssimas e também existem arbustos. Também existem flores pequeninas que quase não chamam a atenção. Mas tudo isto é ou constitui a beleza da floresta. Compreender a Bíblia deste jeito é munir-nos dos equipamentos necessários para a exploração de uma floresta, onde tudo tem o seu valor. Nada é absolutamente desprezível, nem uma pedra. Tudo está ali para concorrer para o bem daquilo. E, diferentemente da esfera, nem todas as afirmações têm o mesmo valor. Claro, existem afirmações na Bíblia que não se comparam
com o Sermão da Montanha ou com a tradição da morte e da ressurreição de Jesus. Não vamos igualá-los, como quem lê a Bíblia como se fosse uma circunferência, como se fosse uma bola, onde todas as coisas, repito, podem ser tanto periféricas quanto centrais, dependendo do ponto central que eu escolha para aquele círculo. A carta aos Hebreus, para muitos até então, era uma carta desconhecida. A própria igreja faz uso desta carta em poucos domingos do ano litúrgico. Poucos. Lê-la nas férias do ofício divino ferial do tempo quaresmal final. Mas quem não reza o ofício, quem não busca o ofício das horas, não tem acesso à carta aos Hebreus. Existe um dado do sacerdócio de Jesus ou da pessoa de Jesus que é imprescindível para cumprirmos a sua missão. É chamarmos Jesus de mediador. Mas quem é capaz de fazer a mediação? Quem for Deus com Deus e homem com os homens. Não adianta ser apenas Deus com Deus, porque seria muito excelso, muito elevado, inatingível e não viria em socorro de nós pobres mortais. Mas também não adianta ser homem com os homens, porque neste caso poderia sofrer as nossas dores, condoer-se dos nossos sofrimentos, mas não nos poderia ser eficaz, não nos poderia trazer o remédio, seria um a mais a chorar conosco. Para que o Cristo seja o que ele é, foi necessário que os dois polos se unissem na mesma pessoa, o polo humano e o polo divino. E desta maneira ele fosse mediador. Isto é, ele realizasse de maneira perfeita e precisa a mediação. E o que vem a ser a mediação? O contato íntimo de duas partes que estavam distantes, no caso, pelo pecado, no caso, Deus e os homens. Era preciso que ele fosse capaz de unir as duas partes, unir Deus com os homens, sendo Deus verdadeiro, e unir os homens com Deus, sendo homem verdadeiro, homem-Deus, como nós costumamos chamá-lo na tradição teológica clássica ocidental. Este aspecto da mediação de Jesus, através do seu sacerdócio, é exatamente o escopo, a finalidade, a meta da carta aos Hebreus. Portanto, se não quisermos conhecer apenas um lado de Jesus, o lado do Redentor, o lado do crucificado, o lado do que morreu por amor, mas sem entrar a fundo nessas questões, sem saber, e isto é pior, que através desta cruz e desta ressurreição, ele realizou uma perfeita e eficaz mediação, nós não teríamos a doutrina cristã totalmente apresentada. Foi uma carta que veio acrescentar-se ao conjunto das cartas do Novo Testamento. Uma carta que não tem um autor certo e indiscutível. E, no entanto,
um escrito profundo, equilibrado e que mostra os dois aspectos da figura imprescindível de Jesus. E agora nós podemos dizer que além de mestre, de redentor, de orientador, nós podemos chamá-lo também nosso sacerdote, isto é, nosso mediador, e termos a certeza que entrando por ele, nós chegamos junto de Deus. Porque a sua morte na cruz se transformou, se desabrochou em ressurreição. E assim aqueles a quem ele condivide, com os quais ele condivide a sua morte, todos os que nele creem, desabrocham também na sua bem-aventurada ressurreição. Não é este um aspecto essencial da cristologia? Pois bem, não fosse a carta aos Hebreus, que estamos pacientemente lendo, este aspecto do sacerdócio de Cristo e suas implicações ficaria mergulhado totalmente na escuridão. Eu quis fazer esta introdução ao início deste programa, ou no início deste programa, para mostrar a todos que não estamos buscando virtuosidades na Sagrada Escritura, mas nós estamos buscando alimento certeiro, seguro e profundo para o nosso revestimento de Cristo. Vamos fazer um intervalo e continuamos. Vamos sim. No início, na introdução deste texto, vimos que Jesus Cristo deveria em tudo assemelhar-se a seus irmãos, com exceção do pecado, claro, para ser para eles, em prol deles, um sacerdote digno de fé e misericordioso. O primeiro aspecto do sacerdócio é ser digno de fé, é ser Deus com Deus. E este aspecto nós lemos na parte doutrinal do capítulo 3º, do início do capítulo 3º, 1 a 6. Antes de examinarmos o segundo aspecto do sacerdócio de Jesus, misericordioso, existe na carta aos Hebreus uma longa digressão, e uma digressão exortativa, para que nós não negligenciemos a autoridade, melhor, os serviços mediadores de Jesus Cristo. Então agora comecemos a parte dogmática, a parte exortativa. Eu gostaria de fazer, antes de iniciarmos, uma pergunta que o telespectador pode estar fazendo. Você usou o termo mediador diversas vezes, né? Poderíamos usar também o termo pontífice no mesmo sentido de mediador? Não. Ou há uma grande diferença? Não. Não. Pontífice é um termo que se usa muito pouco aqui no Novo Testamento. Mediador, sim. Mediador é aquele que faz a mediação. E o pontífice, qual seria? O pontífice também seria quem faz a mediação, mas a palavra não, sim, não no caso diz é o tanto. termo, não? Não diz tanto quanto a palavra mediador. Perfeito. Então iniciemos aqui o versículo 1º, é isso? Não, o 7º. Certo. Estamos lá na parte exortativa, a parte doutrinal já foi. A autoridade de Jesus sobre a casa que somos nós já foi dito. Ok.
Eis porque assim declara o Espírito Santo. Hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Embora vissem minhas obras durante 40 anos, pelo que me indignei contra esta geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. E é uma longa citação do Salmo 95. A geração do deserto foi infiel. A geração do deserto não aceitou a autoridade de Moisés e se rebelaram diversas vezes contra Moisés e contra Deus. E qual foi a consequência de tudo isto? A conclusão de tudo isto? Não entraram na terra prometida. Seus cadáveres ficaram no deserto. Aquela geração adulta e responsável que saiu do Egito com Moisés não entrou, com exceção de Josué e Caleb. Agora, muitos anos depois, nós continuamos a percorrer o saltério e a recitar o Salmo 95, inspirado por Deus a Davi, numa exegese rabínica, evidentemente. E se Davi nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, como no certo, é que ainda resta uma fresta aberta. É que ainda resta um hoje para nós, desde que não imitemos a geração do passado. Aqueles provocaram e aqueles não entraram. A porta está cerrada pelo meio, não de tudo ainda. Existe um hoje, dito por Deus a Davi, ou inspirado por Deus a Davi. E se esta geração hoje for fiel, ela, contrariamente à geração do deserto, entrará no repouso de Deus, que não é mais Canaã, a terra onde corre o leite e o mel, mas o próprio céu. É uma exegese profunda, embora rabínica. Continue. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Enquanto ainda se puder dizer hoje, isto é, enquanto a porta ainda estiver meio aberta. Para que ninguém de vós se endureça, seduzido pelo pecado, pois nos tornamos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim nossa confiança inicial. Quando se diz hoje, se lhes ouvirdes a voz, não endureçais vossos corações, como aconteceu na provocação. Quais foram os que ouviram e fizeram a provocação? Não foram todos os que saíram do Egito, graças a Moisés? E contra quem se indignou ele durante 40 anos? Não foi acaso contra os que pecaram, e cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem, senão aos rebeldes, jurou ele que não entrariam no seu repouso? Vemos, pois... E isto é uma lição para nós? Vemos, pois, que foi por causa da sua infidelidade que não puderam entrar. Está claro o texto? Claríssimo. Agora, a exortação se continua pelo capítulo 4 afora. Uma pergunta, uma dúvida que me ocorre agora.
A exortação ou parênese é a mesma coisa? É. Parênese. O Certo. que tem ela? Não, porque eu vi esse termo aqui, parênese, e exortação é a mesma coisa, não? É a mesma coisa, sim. Certo. É o Continuamos? texto grego, é a palavra grega. Continue. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu A repouso. porta não se fechou de tudo, Ainda continua, né? continua Tenhamos- ainda meio aberta. Ainda há chance. Tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado. Quem chegue atrasado. O noivo e as noivas, né? Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, por não se unirem pela fé àqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Eles não. Nós, dependendo dos nossos atos, podemos ter a esperança, sem, digamos, presunção, de entrar no repouso de Deus um dia. Claro está que as obras de Deus estão terminadas desde a criação do mundo, pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras. Fechou a porta para o E seu ainda repouso. nesta passagem, não entrarão no meu repouso. Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entraram, devido à sua desobediência. Tornou Deus a fixar outro dia, um hoje. Um novo hoje para gerações futuras, para nós. Quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima, hoje se lhe ouvirdes a voz, não endereçais vossos corações. Pois bem, se Josué lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado. Claro, esse repouso de sábado é uma maneira, digamos, simbólica, metafórica de falar do céu, onde descansaremos com Deus. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado. Pois aquele que entrou no seu repouso descansou das suas obras, assim como Deus descansa das suas. Empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que este mesmo exemplo de desobediência não leve ninguém a cair. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Muito bem. Está clara Claríssimo. a exortação? Aqui ela termina, mas aqui também devemos nós encerrar este programa, porque o nosso tempo está esgotado. Então, muito obrigado. Espero que acompanhem e saboreiem a carta aos Hebreus e nos veremos sábado que vem, se Deus quiser. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.